na porta de casa. Não importa, é isso que eu estou trabalhando, vindo e vai ser assim. Eu não tenho mais roupa porque eu chego em casa e tiro a roupa e a gente toma muito banho. Quais são os principais, vou perguntar da Câmara Técnica de Infecção, doutor César, quais são os principais cuidados para a gente que não pode ficar em casa, quando chega em casa? Essa história minha do chinelo, de ser um calçado só para sair, para voltar, a roupa trocar e tomar banho? Sim, isso é uma recomendação boa, no sentido que o vírus ele pode ficar em superfícies, né? Como é que se transmite? Através de gotículas. Essas gotículas são através da fala, do espirro, né? E essas gotículas elas podem ficar depositadas em superfícies. A gente já tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, no papelão, o vírus ele consegue ficar até 24 horas naquela superfície. Em superfícies como metal, plástico, ele pode ficar até 3 dias, né? Roupa, ontem mesmo estava conversando com amigos infectos, tem a recomendação que em 24 horas ali também poderia ficar no tecido. Então a gente ainda tem estudos, né, que estão testando isso aí para ver o quanto dura o vírus em cada dessas superfícies, mas a gente sabe que em algumas superfícies ele pode durar até 3 dias, né? Plástico, metal. Aço tem 9 dias. Né? Aço até 9 dias. Então, assim, a gente sabe que cuidados são necessários. Então, essas medidas, né, de chegar em casa, lavar as mãos, não entrar com aquele calçado, trocar roupa, isso é importante, porque você não sabe por onde você passou, encostou, né? E a transmissão só acontece dessa forma, é o contato, né? A gotícula ela fica ali na superfície, você de repente passou a mão, passou no rosto, passou na mucosa e aí contaminou. Daí não tem como. Luan Borges está lá, já escolheu uma pergunta pra gente, Luan? Já tem aqui uma pergunta da Thalia, perguntando: a mulher grávida está no grupo de risco? Se sim, quais são os riscos para o bebê? A Tati já conheceu uma pessoa de 17 semanas que deu positivo, né, Tati? Exatamente. Então, não é fator de risco, tá? Tem um caso de um bebê que foi infectado pela sua mãe logo que nasceu, né? Em Londres, e ele tá bem. Teve alta, ele chegou a ficar internado, mas foi muito bem, se resolveu muito bem, né? Teve um quadro grave, mas conseguiu se recuperar. Não existe estudo ainda com a relação da gestação. Então, a gente não sabe se o bebê vai sofrer alguma coisa, se vai ter alguma complicação com o bebê, como acontece na Zika. Isso a gente ainda não sabe. Daquela época que foi H1N1 ou foi a gripe suína em que a grávida não podia sair de casa? Porque a grávida é risco para a influenza. A grávida é risco. Até agora, o que os estudos vêm mostrando, eu li até ontem mesmo, não tinha sido detectado vírus no líquido amniótico nem no leite. Ainda não tinha no leite materno. Então, nesse momento, não tinha conseguido ainda identificar. Ela pode continuar amamentando, por exemplo? A OMS recomenda que amamente. A grande questão é a proteção contra as ficar paramentada, né? Sim. Ai, gente, essa é a questão. Eu não tinha pensado nisso. Até porque a amamentação, você tem muitos anticorpos lá da mãe. Exatamente. Não é contraindicado. A composição nutricional que ajuda a proteger a criança. Então, na verdade, o Códex americano, a OMS, a Academia Europeia e a Sociedade Brasileira de Pediatria lançaram uma nota essa semana dizendo que foram feitos estudos que a amamentação deve ser mantida, só que a criança não deve permanecer com a mãe. Entendi. Então, a mãe toda paramentada, se a gente tem que tirar a roupa, o ato de amamentar, nesse caso, ele vai ter que ser com todo cuidado. Né? A mãe vai ter que ter toda uma paramenta, não deixar que tem essa emissão de gotícula. Não falar, não tocar. Mas a grávida não é grupo de risco. Por exemplo, H1N1 é muito pior para a grávida do que o coronavírus, por enquanto. Tem mais pergunta para vocês. Vai, Luan. Tem pergunta agora aqui da Jéssica Brum. Tenho bronquite, mas não preciso fazer uso de medicamento, pois nem sempre tenho crise. Estou no grupo de risco? Errado isso. Errado, completamente errado, pessoal. Não, errado. É o seguinte, quem tem bronquite tem diminuição da capacidade pulmonar. Mesmo você sem sintomas, você realmente não sabe se você está completamente controlado da bronquite. O único exame que você vai saber é através da espirometria. Então, assim, você tem que continuar fazendo o seu tratamento, até porque você precisa manter a sua capacidade pulmonar plena. Então tem gente que fala assim, mas eu tive só crise quando eu era criança. Não. E além disso, a bronquite, o que significa bronquite? Inflamação dos brônquios, brônquio, né? Então, quanto mais inflamação você tiver, maior proteína de adesão você vai ter no brônquio e nas vias respiratórias. Isso vai facilitar a penetração de vírus. Não temos nada
relativo ao coronavírus, mas certamente a outros vírus como gripe. gripe. Então ela tem que continuar o tratamento dela, ela não pode parar. Ela precisa conversar com o médico e o médico precisa orientar ela adequadamente em relação à continuidade do tratamento ou não. Eu não tive bronquite, eu sou uma pessoa com bronquite. Com bronquite. Então precisa conversar com o seu médico e saber se realmente você pode suspender totalmente a medicação ou não. Porque não é porque você não tem sintoma que você não continua com o processo inflamatório. Por exemplo, tem muitos pacientes com bronquite que não tem absolutamente nada, vão praticar uma atividade física e começam a ter broncoespasmo. Ou entram em contato com alguma substância irritativa, tem broncoespasmo. Não é hora de testar o seu pulmão, Não é hora de testar né, seu pulmão, não é hora exatamente. de testar o seu amigo pulmão, né? E como surgiu dúvidas em relação a algumas medicações, inclusive o corticoide, que poderia piorar o Covid, muita gente parou. Parou de usar as suas bombinhas, parou de usar as suas medicações. E aí, eu não vou usar porque pode piorar. Gente, não já está comprovado que inalatório não tem absorção a ponto de prejudicar nada. Claro que a gente não vai usar corticoide para uma gripe, né? Que muita gente usa. Mas agora a gente não vai usar nunca, já não era para usar, né? A gente não vai usar nunca. Mas as suas medicações de rotina, quem usa corticoide nasal, quem usa corticoide inalatório, elas devem ser mantidas. Fala um nome desses que a gente O que está no posto é o Clenil, né? Que é o que está no posto, é o que todo mundo consegue. Outra né? coisa, o broncodilatador também, muita gente suspendendo o Aerolim, broncodilatador, não pode né? parar Não pode, ele é de graça uso. na farmácia popular. Graça. Então, assim, não tem porquê parar tratamento. Foi o que eu falei. Agora é a hora de estar bem. Então, é a hora de você manter o tratamento melhor possível da sua pressão, da sua diabetes, da sua doença pulmonar, seja ela bronquite, seja ela uma pressão alta. Não é hora de parar a medicação. O grande recado é esse. O grande recado é se cuide, se preserve. E isso inclui não pare suas medicações de uso contínuo. Se prepare para o inimigo, porque uma hora ou outra ele pode aparecer. Com boa alimentação, com tudo. É isso aí, se prepare para o inimigo. Eu acho que a gente vai rever muitas coisas, né, gente? Por exemplo, para mim serve que sou uma pessoa que, tipo, espirrei, pego um antialérgico e tomo. Acho que eu sou médica. Então, eu tô botando mesmo aqui, porque não adianta a gente querer fazer, eu sou jornalista politicamente correto. Não, a gente faz algumas coisas que a gente não deve fazer. E como é o caso dela, pessoas que deveriam ter tratamentos, coisas, se ligar, porque não pode ter uma crise de bronquite aqui, mas hoje vivemos outra realidade e não podemos brincar. O nosso organismo é a nossa grande arma. Eu vou agora com o meu colega Tchê Oliveira. Boa tarde, Tchê, que está ao vivo com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Tchê, é com você. Boa tarde, Isabelle Benito. Estamos aqui no Rio Centro, onde o prefeito Marcelo Crivella acabou de ceder uma entrevista coletiva e veio aqui atender ao SBT do lado de fora. Boa tarde, prefeito. Obrigado aqui pela sua participação nessa edição especial do SBT Rio. Que medidas foram adotadas pela prefeitura agora há pouco para tentar se coibir a proliferação ainda maior do Covid-19 no Rio de Janeiro? Olha, muito obrigado pela oportunidade. É muito prazer estar falando com a Isabelle. Nós tomamos algumas medidas importantes. Por exemplo, tem pessoas vivendo em aglomeração involuntária, imposta pela ordem econômica. As pessoas têm dificuldade, elas moram em casas muito grandes. Essas pessoas, nas comunidades da Zona Sul, serão convidadas para ocuparem hotéis. Nossa secretária de Fazenda está em contato, há alguns hotéis fechados, há outros que estão com muito baixa ocupação, e nós queremos trazer essas pessoas para cá, evitar que elas tenham o contato com a doença. Quem serão aqueles que vão ser procurados a primeira vez? São aquelas pessoas idosas e que, embora não estejam com a doença, têm comorbidades. São pessoas que já se tratam de asma, outras se tratam de efizema pulmonar, outras têm tiveram no passado tuberculose, pneumonia, coisas do tipo.